razão por trás, né? Meus queridos, tudo bem? Estão prontos? Vamos começar? Bora! Ó, só para falar aqui que pelo YouTube aqui, sem a gente ter começado, já tem perguntas. O Arthur fez uma pergunta aqui, Olha só. mas eu já deixei Vai ter, anotado para a vai ter um gente fazer ao espaço, né, final. para... Ah, Sim, ao final da beleza. live, até porque vai dar para vocês falarem bastante coisas e aí vão poder surgir mais dúvidas. Mas eu já anotei aqui, ela será respondida e essa pergunta está mais para você, viu, Jean? Eu estou olhando aqui. Então, Vixe. prepare-se. Muito bem, 18 horas, vamos iniciar. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Costa, eu sou sócio do escritório Costa Garcia Advogados. E aqui, conversando com o meu sócio Marco Aurélio, que é um dos palestrantes, vamos dizer assim, via live, que a gente precisava montar um tema de proteção de dados. Mas não só um tema de proteção de dados, algo que iria além de uma questão jurídica, né? Porque o que a gente poderia fazer para ajudar as pessoas que iria algo além da questão jurídica? Aí nós pensamos o seguinte, a gente precisa do Jean, que é um cara extremamente técnico, né? É um data science, ele entende bastante das coisas, ele sabe, ele está na Europa trabalhando com isso. E aí a gente pensou o seguinte, já que a gente conseguiu unir o jurídico com o técnico, como que a gente pode agora fazer ainda para trazer mais valor? O valor agora a LGPD vale, mas como que eu posso fazer para questões de implementação? Então, a ideia aqui não é discutir determinados assuntos jurídicos, por mais que vocês possam fazer perguntas, né? Mas é falar como que a gente pode ajudar as empresas, né? Dando dicas, dando orientações, como elas possam começar a entender, trazer a consciência e começar a aplicar um plano de ação para aplicar a LGPD, porque isso é uma coisa que já fica certo. Ela precisa estar em todas as empresas. A LGPD não é mais uma faculdade, sim, uma obrigação. Mas toda obrigação ela tem que saber ser feita dentro de um plano de ação. E nós, do Costa Garcia, sempre pensamos em criar esse tipo de coisa para poder contribuir com a sociedade, contribuir com as empresas, contribuir com todo mundo. E a partir daí a gente vai abrir esses debates. Então aproveitem, vai ter uma pessoa bastante qualificada que é o Marco. Eu não vou falar da qualificação dele porque é ele que vai falar, o Jean também. Então, a minha parte aqui é só moderar, trazer algumas perguntas, abrir para questionamentos de vocês e deixar tudo pronto. Essa live aqui, ela tem esse pretexto de ajudar vocês, de contribuir. É o que nós do Costa Garcia Advogados queremos. Então, para iniciar os trabalhos, vou iniciar pelo nosso querido Marco Garcia. E, Marco, primeiro você vai falar sobre você, mas até lá eu queria que desse um retrospecto. O que você achou da vigência da LGPD, né? O que você acha que era necessário? Você acha que talvez poderia ter demorado mais ou esperar que ela fosse ter vigência junto com as sanções, né, que a lei traz? Ou foi bacana e traz também como que foi sua experiência lá na Europa, porque você mudou para a Europa em 2018, né? Foi uma época que a LGPD foi inserida no Brasil como lei, mesmo não sendo vigente, e ao mesmo tempo a GDPR estava valendo. E o que você sentiu nesse tempo em Luxemburgo? Então, primeiro eu deixo essa palavra para você. Obrigado. Eu agradeço pela apresentação. Então, como foi apresentado, meu nome é Marco Garcia, sou sócio do Costa Garcia Advogados, e é um grandíssimo prazer conversar com todos vocês. Falo um pouquinho sobre mim, né? Então, eu fiz mestrado em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e dentro desse mestrado eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio acadêmico lá no país do Luxemburgo, que é um país pequeno, localizado entre a Alemanha, a França e a Bélgica, e eu cheguei no país logo depois da entrada em vigor da GDPR, né, que é a grande inspiração da LGPD. Ela tinha entrado em vigor em maio de 2018, cheguei lá próximo a julho, a agosto de 2018. E por mais que a GDPR fosse já de 2016. Em todo esse tempo, eu cheguei lá quando ela estava valendo. E gostei tanto do país e do curso que eu voltei e fiz também um mestrado na mesma faculdade, depois de ter encerrado o meu mestrado em Direito Internacional aqui no Brasil, o mestrado em Direito Europeu. Eu gosto muito do tema, eu junto com o Luiz Costa, nós trabalhamos em alguns projetos de implementação, inclusive alguns projetos grandes. É muito interessante falar sobre isso.
a gente tem aquela perspectiva bem colocada pelo Luiz de que todo o processo de implementação ele é parte jurídica e parte técnica, né? Então, é a parte de analisar a lei, ver como você aplica para a sua empresa, e a parte técnica, quais sistemas devem ser adaptados. E acrescenta até um pouco mais, existe a parte de gestão, de administração e pessoal. Quais são os processos que precisam ser melhorados? Quais são os principais pontos fracos da empresa em relação à LGPD? Eu vou falar um pouco de cada um desses temas hoje com a palavra de vocês. Me foi direcionada a pergunta pelo Luiz sobre a minha opinião acerca da entrada em vigor da lei. Eu confesso que inicialmente, até comentei com os outros que estão presentes aqui, que não era uma boa ideia a LGPD entrar em vigor sem que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fosse constituída. Felizmente, eu estava muito equivocada. O meu argumento era de que adiantaria uma lei, sendo que um dos principais elos dela, que é a Autoridade Nacional, não tivessem sido instituídas. E adianta muito ter uma lei, mesmo que a Autoridade Nacional fosse em sua infância. E o melhor exemplo disso, estivesse em sua infância. E o melhor exemplo disso é que ontem mesmo o Ministério Público de Minas Gerais abriu uma ação civil pública contra uma empresa mineira que fazia aquela famosa venda de dados de terceiros. Então, ela coletava, fazia grandes bancos de dados, ia 40, 50 reais, ela vendia grandes pacotes de dados Brasil afora. Não é por acaso que você recebe ligações e e-mails de quem você não espera. Essas coisas acontecem. E mesmo sem as sanções da lei estando em vigor, porque elas ainda não estão, a gente não poderia mentir em relação a isso, a lei já vem sendo aplicada. E até mesmo antes desse caso, talvez já pudesse ter me atentado antes, a Netshoes teve um vazamento de dados bastante grande, no qual ela acabou firmando um termo um TAC com o Ministério Público responsável, no qual ela se comprometia a tomar medidas de implementação do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados e evitar futuros vazamentos. A gente vai tratar desse assunto, acredito, mais para o futuro. Mas, assim, eu tive os sinais de que era uma boa ideia e talvez me convencesse antes. Ontem, para mim, bateu um martelo. É muito bom que tenha uma Lei Geral de Proteção de Dados já em vigor. Mesmo com a ANPD, a Agência Nacional, estando em Constituição, e mesmo com as sanções do futuro. É muito importante que esse primeiro passo de conscientização já esteja sendo dado no Brasil. Não é possível que até 2020 o Brasil não tivesse nenhuma regulação específica sobre um tema que é tão importante para as nossas vidas. Sair da idade média e passar para a idade moderna no tema. A gente ainda não está na idade contemporânea, mas avançamos muito. E eu acredito que essas são as bases sólidas para a construção de um futuro. Eu termino minha reflexão com isso, acho que eu me estenderia muito se eu falasse da GDPR. Isso, perfeito. E com uma coisa que a gente precisa também ver é que o Ministério Público, e isso vai ser uma questão que eu vou fazer essa pergunta para vocês, ele tem atuado de uma forma bem efetiva em questão de proteção de dados, mesmo não existindo uma lei. Então, isso vai ser até interessante falar, que se o Ministério Público não é uma pessoa que já está, né, um órgão que já está preparado, e se ele poderia muito já ajudar com a nossa querida Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente tem muito que evoluir, a gente tem cases da Europa. E falando em case, né, temos aqui um case vivo, que é o Jean, que eu faço a mesma pergunta, que Jean, qual que é a perspectiva que você vê da LGPD no Brasil, mesmo você não estando aqui nesse momento, e o que você está vendo nesse momento aí na Holanda? Né? O que você está conseguindo ver dentro do seu trabalho, o que a GDPR, né, ela está demonstrando? E o que talvez poderia nos ensinar, né, e abraçar essa cultura de proteção de dados? Porque por mais que exista uma lei, a gente precisa de uma cultura. Obrigado. Beleza. Então, só me apresentando aqui rapidamente, meu nome é Jean Felipe, eu moro aqui na Holanda, como eles disseram, em Rotterdam. Eu trabalho como líder de um time de dados em uma startup, aqui uma empresa de tecnologia. Eu estudei isso, eu fiz mestrado na área de ciência de dados, então eu sou um desses geeks que vem estudando isso há bastante tempo. Eu trabalho mais de 7 anos com dados, manipulação de dados e análises e ciência de dados. E, cara, eu vejo que aqui pelo menos aqui na Holanda existe muito uma evolução.
as pessoas talvez às vezes imaginam que a lei vai bater, você tem que revirar sua empresa da noite para o dia e estar totalmente alinhado com a lei logo de cara. E não é bem assim que acontece, até porque é um conceito novo, né? Então, acho que, como eu estava falando para o Marco antes, ele cria uma consciência, né? Então, as empresas aqui, pelo menos na Europa, o que eu sinto é que as empresas são muito mais conscientes. Então, isso não fica só a nível gerencial ou a nível de um responsável encarregado de dados, mas ele fica na empresa, de modo geral. As pessoas, né, no meu time, às vezes, elas levantam essas questões. Será que isso aqui está alinhado com a lei? Será que fazer esse tipo de processo, implementar esse tipo de processo na empresa, será que isso está alinhado com a GDPR? E aí a gente começa a levantar essas questões para o pessoal mais qualificado, né, do time de direito, né, o time do legal da empresa, que ajuda nessas questões um pouquinho mais delicadas. Então eu vejo que existe muito mais consciência. Então acho que o mais legal dessa lei, e eu que estava falando com o Marco, eu vejo o lado positivo. Acho que isso vai ser um impacto muito bom para as empresas começarem a revisar processos que às vezes estão lá por muitos anos e ninguém nunca parou para pensar que aquilo ali pode ter um potencial de vazamento de dados muito grande ou um potencial de manipulação de dados muito grande. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, a implementação da lei no Brasil, e eu acredito que vai ser uma jornada para muitas empresas começar a refletir sobre alguns processos que às vezes estão tão enraizados na empresa que a galera não para pensar que, pô, existe um caminho muito melhor, muito mais seguro, muito mais prático, com muito mais proteção, especialmente com relação aos dados. E eu acho que é essa a grande vantagem de ter esse tipo de implementação num país, né? Ter essa galera pensando, e não só a nível gerencial, como eu falei, mas todo mundo da empresa está consciente, né? A gente fez alguns projetos juntos aí de implementação e é legal que um dos primeiros passos é fazer essa comunicação, né, com a empresa, para todo mundo ficar consciente do que é essa lei e quais são os impactos, né? Então, acho que é um bom movimento e eu vejo que o GDPR, no começo, talvez tenha sido uma surpresa para as empresas, mas hoje em dia já está mais ou menos como parte da cultura, como parte de alguns processos que a gente já faz e algumas coisas que a gente já está pensando em termos de planejamento futuro. Então, eu vejo mais ou menos nessa linha. É uma questão de consciência, né? A gente tem que criar essa consciência e uma forma também da gente trazer algo assim totalmente centralizado, que a gente consiga comunicar às pessoas e também demonstrar que às vezes aquele dado ele pode ser sim utilizado de determinada forma, de determinada questão, que não vai prejudicar nenhuma das partes. Então essa forma de comunicação ela é sempre ideal para você trazer questões diferentes e trazer evoluções. Então a gente tem que trazer essa experiência de uma forma positiva mesmo. E pensando agora no início da frase do Jean, as pessoas já pensam assim, nossa, eu já tenho que colocar como que eu vou implementar, como que eu vou fazer, eu já tenho que implementar da noite para o dia. Então, falando de implementação, eu queria discutir com o Marco, juridicamente, o que ele pensa em implementação, como que eu implemento? É chegar e colocar, eu tenho que segregar, o que eu faço? Aonde eu começo, aonde eu termino, existe um caminho do meio, tem que fazer tudo, como que faz, vamos dizer, essa varredura, né, e execução para poder ficar assim, eu estou de acordo, não tem nenhum problema. Ou é só eu colocar uma política de privacidade e uma questão de política de cookies e já mata a questão? Como que você acha? O que você acha? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Eu diria que em alguns casos, muito mais do que R$ 1 milhão. Não, a implementação, se tem algo certo, é que a implementação da LGPD não é da noite para o dia. Ela não funciona como outro serviço jurídico. Você presta e nunca mais presta o serviço e não encontra mais o cliente. A implementação é um processo contínuo. E ela tem algumas fases que são bem destacadas, não é nenhuma ciência de foguete, rocket science, a gente imaginar o seguinte estilo de implementação da LGPD, no qual você primeiro faz uma análise dos fluxos de dados da empresa, depois você verifica qual o melhor plano de ação e depois você faz a implementação. Então, ela sempre vai ser dividida ao menos em 3 grandes fases, né? Coleta e análise, definição de um plano de ação e implementação. E aí, o que é necessário é a cooperação entre a parte jurídica, técnica e a empresa, a parte administrativa, para que esse projeto seja bem sucedido. Não existe projeto de implementação da LGPD que esteja completamente finalizado.
é sempre algo, um aprimoramento contínuo, né? Como o Jean mencionou, as empresas holandesas estão ainda aprendendo e melhorando em relação à implementação da GDPR, né? Toda LGPD lá. É um processo. Então, essas coisas precisam ficar bastante claras. É um grande processo. Porém, nesse processo, é possível priorizar demandas em relação ao orçamento da empresa. Por exemplo, é preciso que a empresa troque todos os sistemas? Não necessariamente. Pode ser o caso. Pode ser o caso em que os sistemas sejam tão velhos, tão inadequados, que a melhor forma seja substituí-los. A migração para a nuvem pode ser uma forma com menos cicatrizes para a empresa conseguir resolver diversos problemas. Às vezes, a solução é disponibilize primeiro um e-mail e um telefone para contato. Depois você pensa em programar uma landing page na qual o sujeito de dados, o titular de dados, exerce seus direitos. Então, com isso eu aponto que é possível nós imaginarmos que diversas soluções são de baixo custo e alta velocidade, são implementáveis facilmente. Né? Outras soluções são de maior custo, médio custo, com o prazo mais ou menos dilatado, mas isso costuma ser definido após um processo de consultoria inicial. O ponto fundamental a implementação da LGPD é um processo, não é algo que começa num dia, acaba no dia seguinte, acaba daqui a um mês. É preciso implementar, verificar a conformidade, verificar se as coisas são certas, treinar os funcionários das empresas maiores para que eles não causem ações que eventualmente responsabilizem a empresa, treinar a alta administração a lidar com esse tema também, das empresas, como eu disse, maiores, e conscientizar todos os componentes da empresa. É um grande processo. Perfeito. Então, a gente vê que precisa de etapas, mas uma das coisas que você sempre vai precisar, inicialmente, é levantar dados, né? Como eu mapeio, como que eu sei. É a mesma coisa, eu estou doente, eu vou no médico, eu falo para ele me receitar o remédio. Mas eu falo, não é assim. Primeiro eu vou fazer o exame em você, eu vou descobrir o que você é, e aí sim eu dou o diagnóstico. Um erro muito comum que a gente vê é ele já querer o diagnóstico, que é a implementação, sem saber o que está acontecendo. Isso que acontece? Eleva os custos para a empresa. E aí isso é muito bacana. E pensando nisso, Diana, o que você enxerga nessa questão dessa fase de implementação? O que você está fazendo aí na Holanda para nessa ajuda desde o início ao fim? Como que são as fases? O que está acontecendo aí? Conta para a gente. Até lembrando que, por mais que o GEN esteja aplicando a GDPR, né, na Europa, a GDPR ela é o berço de todas as leis de proteção de dados. Dali que nasceu várias, inclusive a nossa. Então, assim, a gente puxa muito eles. É como se pai e filho, né? Ou mãe e filho. Então, assim, é igual. Então, vamos pensar do que isso pode trazer de reflexão aqui para o Brasil. Obrigado, Jean. Fala. Então, Luiz, tem alguns... é o que eu acho que eu concordo completamente com o Marco. Eu acho que é uma jornada, né? Então não é algo assim que você vai lá, define um plano, executa e acabou, porque sempre aparece alguma coisa ou outra. A gente está, como o Marco falou, a lei está válida daqui, acho que desde 2018, e até hoje a gente pega coisas que não estavam de acordo com a lei, vez ou outra o pessoal comunica alguma coisa, alguma base de dados que foi alterada porque elas não estavam conforme a lei. E tem até um exemplo interessante que a gente usa um sistema do Google e ele tem 2 servidores, um nos Estados Unidos e um na Europa. E aí eles estavam com comportamentos diferentes por causa da lei de proteção de dados. Então tinha certas coisas que eu conseguia fazer em um, mas não conseguia fazer no outro. E aí, como a gente estava na Europa, a gente não sabia se o servidor estando nos Estados Unidos podia fazer esse bypass na lei. E a gente foi verificar com o legal e não é bem assim. Não é porque o servidor não está no país que você não precisa respeitar a lei do país. Então, esse tipo de coisa é difícil de você planejar. Né? Por mais que você consiga diagnosticar, é difícil de você planejar. Então, tem que ter sempre uma constante revisão. E ao mesmo tempo, como o Marco falou, existem várias camadas. Existem coisas muito simples que você pode fazer para se adequar à lei. Eu acho que o caminho mais fácil é aquela história do... eu não sei o termo técnico, mas quando a pessoa, o usuário, ele pede os dados que você tem sobre ele. E você tem que fornecer, o que eu acho super válido, né? Porque acho que todo mundo deveria saber quais dados uma empresa tem sobre você mesmo.
Então, esse tipo de coisa é uma implementação relativamente simples. Um e-mail que você dê acesso para a pessoa e você tem uma pessoa ali responsável, treinada dentro da sua empresa que possa fornecer esse tipo de dado para a pessoa. Então, acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer que são mais simples em termos de implementação e outras mais complexas, conforme eu falei, certas migrações, trocas de processos, né? Então, acho que um dos primeiros diagnósticos é mapear quais são os processos e para onde esses dados estão indo, e qual a razão, qual o tipo de dado, com relação a diversas categorias que a gente tem de tipos de informação, quão confidencial, quanto sensível é essa informação e como está sendo transmitido. Então, acho que esse é um dos primeiros passos. E a partir daí você vai conseguir avaliar, e é o que eu falei, eu acho que o mais legal dessa lei é você fazer essa reflexão. Será que esse processo não dá para ser melhor? Será que eu não tenho como colocar na nuvem a um custo mais barato, com uma segurança maior e ainda ter o compliance com a LGPD? Então, acho que esse é o tipo de reflexão que é bem interessante. A gente já achou vários casos em algumas empresas que existiam processos que eram uma troca de planilhas por e-mail, que você poderia fazer de uma maneira muito mais eficiente, automatizar o processo, as pessoas não precisariam nem tocar naquelas planilhas e, ao mesmo tempo, estar protegendo os dados, né? Porque quando você está trocando planilhas por e-mail ou baixando no seu computador, você está trazendo um risco muito grande. Então, depende do tipo de informação. Aqui na Europa, a gente não pode nem baixar, você não pode fazer o download de qualquer tipo de informação para o seu computador. Isso é considerado contra, né, a GDPR. Então, várias camadas, são vários tipos de implementações que vão desde ajustes simples em processos até implementações de sistemas inteiros, né? Então, tem um espectro bastante grande e, como o Marco falou, é um processo contínuo. É fazer um plano de ação, focar no que é mais importante no começo e aí ir executando aos poucos e ao longo dos anos e se adequando o máximo possível. E aí vem aquela questão, né? Será que a Microsoft agora vai começar a pensar no Excel diferente? Vamos parar com essa planilha totalmente física e começar a criar um produto novo, né? De acordo com a LGPD, que ajude também o cliente quando ele for baixar, né? Comprar o serviço. É uma questão muito legal. E você falou uma coisa muito importante, né? O primeiro momento para que você precisa do dado? O que eu estou fazendo com o seu dado? No momento que você fala isso para a pessoa, né, que dá essa ciência, isso ajuda muito a entender qual que é a finalidade, e a finalidade é tudo. A finalidade que determina o que vai acontecer, quais são as consequências positivas e negativas, e se a pessoa, né, dando o seu consentimento, tá tudo ok, tá tudo certo. Então, assim, né, de uma forma adequada, lógico, tudo certo. Então, assim, a primeira reflexão que as empresas têm que fazer, né, não só levantar dados, mas como eu vou fazer, o que eu vou fazer com eles. Isso é bastante interessante, um excelente ponto. E pensando também já nisso, né, aprofundando, o Marco falou que era a pergunta de $1 milhão. Agora eu vou passar a pergunta de 5 milhões, Marco. É uma pergunta melhor ainda. A gente sabe que existem duas dificuldades de implementar a LGPD, já que ela está valendo os 45 do segundo tempo. Qual que é a dificuldade? Primeiro, é tempo. A gente já viu processos que demoram 6, 8 meses, a depender até mais do tamanho da empresa, dos tipos de dados que fazem, pensando desde a fase A à fase Z. A outra questão é que não, como dura muito tempo, são muitas horas. E a hora não é de graça. Então, para você contratar um especialista que vai fazer essa adequação, vai ter um certo custo. E aí a grande pergunta seria o seguinte: eu preciso necessariamente colocar tudo de uma vez, ou existiriam níveis que talvez seriam mais interessantes eu colocar numa ordem, ou nesse nível, se eu colocar, ele já vai ajudar a segurar a onda, até eu melhorar o meu fluxo de caixa, até eu conseguir resolver as questões no tempo correto, sem trazer um prejuízo dentro da minha empresa, seja pelo Ministério Público, indo lá, intervindo, PROCON, e a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados também, que vai ser, né, um dos maiores reguladores, não esquecendo também do nosso querido titular de dados, que ele tem todo esse poder de pedir em qualquer momento o que está acontecendo com meus dados, que é uma questão de geração de consciência. E aí eu deixo contigo, Marco, essa pergunta de 5 bilhões. Inicialmente eu falei que era a pergunta de R$1 milhão. Eu vi que você converteu a moeda e já multiplicou por 5, falou que era $1 milhão. A gente brinca, existe um valor financeiro muito importante subjacente a isso. Estamos falando de empresas, nós somos advogados empresariais, a gente não poderia mentir.
Só que existe um valor fundamental de proteção aos direitos humanos muito, muito importante que eu vi muito pouco circular por aí. Eu vou falar disso um pouco antes de responder a sua pergunta, está anotado aqui. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei sobre privacidade, sobre intimidade. Existe gente, e esse é um argumento recorrente, que entende que você só tem, que quem quer privacidade é quem tem algo a esconder. É uma falácia gigantesca. É a mesma coisa que falar que só merece liberdade de expressão quem tem alguma coisa para falar. Olha, todo mundo tem algo para falar e todo mundo merece que pelo menos um mínimo na sociedade tão vigilante como a nossa seja respeitado. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, por mais que ela doa no bolso, e adianta que ela vai doer no bolso de muitas empresas, principalmente naquelas que não estão se movimentando, estão deixando as coisas acontecerem, ela dói muito mais no titular de dados, porque envolve a vida das pessoas, envolve uma camada muito mais profunda do que só o bolso. Então, retomando a sua pergunta, como implementar LGPD em relação a tempo e orçamento? Foi o que eu anotei aqui. E se é possível segregar em níveis de implementação. Vamos falar primeiro sobre tempo. Quanto tempo demora para implementar LGPD? Vou dar a resposta favorita dos advogados. Depende. E depende de muita coisa. Só que do que depende? Depende do tamanho da empresa, depende quantitativa e qualitativamente dos fluxos de dados que estão dentro, que circulam dentro e que saem da empresa, depende do número de colaboradores, depende da estruturação da empresa, se ela é uma empresa grande, com uma governança interna, com departamentos bem segregados, com uma equipe de TI atualizada e treinada, ou se é uma empresa muito grande, sem essas mesmas condições, com o time de TI bastante destreinado, desatualizado, até resistente à implementação. O tempo em si não costuma ser muito longo. Por mais que você tenha comentado, Luiz, que há 8 meses, a gente sabe, né, que 8 meses é o tempo de implementação de um projeto bastante complexo, no nosso caso de um hospital. A implementação em empresas menores, ela pode ser feita de forma sistemática e multidisciplinar em 2 ou 3 meses. Nas empresas realmente pequenas, até é possível de se imaginar um tempo menor, 2 ou 3 visitas em loco, um relatório bem estruturado, uma equipe de implementação treinada que já saiba quais são as obrigações acessórias que precisam ser cumpridas, quais são, como estabelecer o opt-in, os mecanismos de consentimento do sujeito do titular de dados, e esses termos ela adianta muito, né? Então, confie nos profissionais treinados para isso. O que eu digo é que um bom profissional, orientando uma empresa séria, consegue gerar uma economia de escala e escopo gigantesca que faz com que esses projetos durem. E aí eu vou chutar para ilustrar, sabe? Entre 3 semanas e 8 meses. Então, mesmo os projetos mais complexos dariam um tempo de serem implementados antes das sanções entrarem em vigor, já que elas só entram em vigor em 1º de agosto de 2021. Porém, isso depende, às vezes, nem tanto do time, como também da empresa, né? Uma empresa que contrata a melhor consultoria da área e não segue nenhum dos conselhos, ela está fadada a continuar cometendo os mesmos erros. Por outro lado, uma empresa que não começa o projeto de implementação logo, ela não vai chegar em lugar nenhum. Porque por mais que seja uma jornada relativamente longa, se você não der o primeiro passo, você não chega em lugar nenhum. E se você não sabe para onde você está chegando, qualquer direção vale. É preciso definir a estratégia, conversar com a alta administração, envolver os diretores, presidente, conselho de administração das empresas maiores. Se elas forem menores, os sócios se confundem um pouco já com a parte operacional, então é até mais fácil de tratar e integrar todo mundo. Olha, isso veio para valer, isso precisa ser feito, pode ser que demore, pode ser que não demore tanto, o que importa é, nós precisamos começar. Começar como? Aí eu falo da segunda ponto da questão do Luiz, orçamento. O orçamento assusta, mas assim, não vou mentir, existem colegas no mercado que cobram valores astronômicos para fazer uma política de privacidade de um site. Olha, isso é só o ponto do iceberg. É só o mínimo que você precisa ter. Não é porque você tem um texto bem redigido no seu sítio eletrônico que você automaticamente está adaptado à LGPD, né?
porque, como eu disse, o LGPD é multidimensional, envolve jurídico, técnico e gestão e administrativo, pelo menos. Então, não seria um mero formulário, uma documentação que resolveria isso. E existem projetos muito caros, eu não devo mentir. Existem projetos muito exagerados também, de profissionais que não têm tanta experiência na área e acabam naturalmente, e é até honesto isso, demorando muito mais tempo, né? Mas se os projetos são combinados por hora, o profissional acaba se dando relativamente bem. O que eu posso adiantar? Usem sempre a regra de priorização de gastos. Nem tudo precisa ser mudado, as coisas podem ser mudadas aos poucos. Ataque os problemas mais evidentes e que possam causar mais prejuízo, tanto financeiro quanto reputacional, e em relação à lei. E seja bastante honesto com o time de implementação. Olha, o meu orçamento para mudar esse tipo de sistema, ele talvez esteja limitado a essa faixa. O que é possível fazer? E, surpreendentemente, é possível fazer 80%, 90%, 95% da implementação de vários projetos com orçamento muito baixo. Alguns problemas podem permanecer, que exijam uma reflexão e um investimento maior, mas contando com os colaboradores e com a colaboração da empresa, os projetos não tendem a ficar astronômicos se feitos por equipes bem treinadas. Então, a gente percebe também que a gente foi até na questão anterior, que, primeiramente, você tem que fazer um mapeamento, levantamento desses dados, e aí você vai entender onde eu preciso, na verdade, resolver, ou alguma questão que eu não preciso resolver neste momento, porque a outra ela é bem mais decisiva, e aí ela precisa de uma maior atenção. E tudo também, gente, reflete, que a gente tem que pensar que é uma visão até nossa do escritório, uma questão até de startups, que muitas coisas que a gente só via acontecer nas grandes empresas, elas também estão acontecendo nas pequenas, inclusive nas startups early stage, ou já começando um processo de maturação, que é um processo de governança. Então, toda governança, ela facilita a implementação de qualquer coisa, porque já tem toda uma estruturação. E a partir daí a gente consegue facilitar qualquer processo e também é uma forma de diminuição de custos. Então, sempre pensa, como eu vou criar uma governança na minha empresa, né, independente do tamanho, e também pense que o primeiro momento que eu tenho que fazer eu preciso fazer um exame da minha empresa, preciso saber o que está acontecendo. E pensando em fazer exames, a gente precisa saber, dentro da técnica, onde que geralmente reflete, onde que é mais frágil, onde que é mais vulnerável, via de regra numa empresa. E aí, Jean, essa é a minha pergunta. Qual setor, qual, vou dizer, nível, né? Qual setor você olha que seria um pouco mais frágil, vulnerável, que para dar uma ideia para a empresa já começar a olhar e falar, opa, eu tenho que dar uma identificada o que está acontecendo aqui para ver se eu de fato estou nessa fragilidade. E aí, conta para nós. Obrigado. Então, Luiz, eu acho que tem, só comentando um pouquinho sobre o que você falou, eu acho que uma coisa que é muito interessante reparar é como as pessoas estão criando essa consciência sobre o uso das suas informações por empresas terceiras, né? Então, uma empresa que está alinhada com o LGPD, ela tende a se valorizar como empresa no mercado, né? Se tiver uma indústria específica, uma empresa que está alinhada em ser responsável com o uso dos dados do usuário, ela tende a ter mais valor. A gente vê isso em vários exemplos aqui na Europa. Então, eu acho que isso vai sim trazer bastante valor, então eu vejo também como um investimento para muitas dessas empresas. Com relação à implementação em níveis, o que eu vejo, eu vou falar mais da minha experiência, né, em algumas empresas que eu trabalhei aqui, eu acho que depende um pouquinho de como a empresa está estruturada, se ela é B2C ou B2B, se é uma empresa que trabalha com outras empresas, ou uma empresa que trabalha direto com o consumidor final. No caso do B2B, que é a maior parte do meu expertise, é mais fácil segregar, porque existem muitos dados de clientes, mas o cliente é uma empresa, e eu tenho o outro lado que eu tenho dados de pessoas físicas. E aí, nesse caso, acredito que o tratar esses processos que tocam informações de pessoas físicas, como e-mails, números de telefone, endereços e tudo mais, é mais importante. E principalmente quando esses dados estão sendo transmitidos via e-mail. Então, dependendo, eu imagino que, pelo menos boa parte das empresas que a gente conversou, existe ainda muitos processos manuais, dependendo da indústria, principalmente indústria de seguro, real estate, construção civil, logística. Essas indústrias geralmente têm muitos processos manuais, então ainda tem muita galera trocando dados sensíveis por e-mail, por planilhas, deixando bastante coisa no computador. E isso envolve diversos tipos de investimento. Eu posso
tentar migrar alguma coisa para a nuvem, ou que aí vai gerar um custo maior, porque eu vou ter que migrar sistemas, comprar outros sistemas. É maior mais ou menos, né? Porque no longo prazo já foi mostrado que ele se paga. Eu acho que o exemplo que eu dei da Maersk tomando um cyber attack e 30 milhões de prejuízo, eles perceberam que aquelas licenças do Windows valia ter investido, né? Ali teria gastado uns 100 mil ali em licença, mas teria economizado aí 29 milhões. Então, existe sim um investimento, mas dependendo do orçamento, existem mudanças de processo, mudanças comportamentais dentro da empresa, né? Então, é o que eu falei, né? Hoje em dia, pelo menos aqui na Europa, obviamente que tem diferenças culturais, mas eu percebo claramente no meu time, diversas vezes é levantado essa questão da GDPR quando a gente vai tocar em algum projeto mais complexo que envolve dados pessoais. Sempre já existe um certo receio de como manipular essas informações de maneira mais consciente. Tem um exemplo legal que eu pedi um relatório para um pessoal do meu time, e aí esse relatório tinha uns e-mails. E aí eu falei, você baixa esse relatório e me envia por e-mail, porque eu não estava conseguindo acessar o sistema. E logo a pessoa já percebeu, falou, não, esse relatório tem e-mails, a gente não pode fazer isso. Por mais que ainda esteja permitido, o sistema ainda permitia fazer o download, não é compliant com a GDPR. Eu não posso baixar dados pessoais no meu computador e ficar manipulando esses dados por planilhas. Não é 100% compliant. Então já foi um toque ali, porque por mais que o sistema ainda não tenha tido a atualização necessária, a consciência já está na empresa, no processo. Então a gente parou ali, levantou para o legal e revisamos todo o processo daquele relatório. Aquele relatório até foi extinto, porque a gente acabou revisando e viu que tinha um caminho mais fácil. Não precisava ficar passando esse tipo de informação. Então esse é um dos caminhos. Para bases mais sensíveis ainda, existem investimentos maiores com sistemas de o que a gente chama aqui de obfuscação de dados, que é quando você usa uma tecnologia chamada hash, com H, hash com H, que basicamente você cria um mapa da sua base de dados e você codifica a sua base de dados. Então, os seus analistas, as pessoas que estão trabalhando com as informações, que muitas vezes precisam dos dados agregados, elas não necessariamente conseguem visualizar os dados de pessoas físicas. Elas conseguem, esses dados, esse mapeamento fica guardado com mais segurança, sempre na nuvem, sempre com acesso restrito, que é uma das etapas, né, dentro de uma implementação de LGPD mais complexa. Ela envolve níveis de acesso, controle de acesso a dados. Então, às vezes não é possível fazer o controle de acesso para todos os dados da empresa, em todos os sistemas, mas a gente pode usar o hash para isolar os dados mais sensíveis e ter essa proteção. Então, esse é um exemplo de uma implementação que eu vejo acontecendo bastante. Então, o processo ele não muda muito para o seu funcionário, porque ele ainda consegue acessar as tabelas que ele estava acostumado a acessar. A única diferença é que, em vez de ver um e-mail ali, ele vai ver um código. E esse código representa uma pessoa. E só a pessoa que tem, só pessoas específicas dentro da empresa têm acesso a esse mapeamento, e ele só vai ser fornecido caso haja uma razão muito específica e também a autorização do titular do dado. Então, são exemplos de implementações diversas para mesmo tipo de dados, né? Então, eu posso ter uma implementação processual, como também uma implementação a nível de sistema e codificação do sistema. Ou seja, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é quem que é o meu público, né? É B2C, B2B, para primeiro eu entender a extensão do meu problema, né? E também saber se esse dado ele precisa enviar para todo mundo. Já aconteceu comigo de vir uma planilha com vários nomes e nem era para chegar para mim, eu estava em cópia, que foi um erro, por ser um homônimo, né? Luiz é um homônimo muito usual. E aí caiu para mim e tipo, eu não deveria receber isso. Então, tem que ter esse cuidado. E mesmo na sua empresa, todo mundo precisa saber. É uma questão que a gente precisa entender. Informação ela é super importante, mas informações pessoais elas são restritas. Informações no contexto geral, igual essa live, ela deve ser difundida para todo mundo. É livre. Mas informações da pessoa, como o Marco falou, né? A pessoa não deve, né? Se ela não quer mostrar alguma coisa dela, quer dizer que ela está devendo alguma coisa, ela fez alguma coisa errada. Não, ela tem esse direito, é uma coisa pessoal, íntima dela. E então, se a informação é da pessoa, você tem que ter esse cuidado. Quem são as pessoas necessárias para trabalhar com isso? E agora, Marco, pelo meu erro, né, de $1 milhão, vai ficar R$ 1 milhão, sim, $1 milhão, agora a gente vai para de 10
milhões de euros em homenagem ao Jean, para valorizar mais ainda essa pergunta. Marco, dentro de tudo que você viu, da sua experiência, do que você estudou, do que você vivenciou na Europa e Brasil, qual que você diria que seria o maior erro jurídico que as empresas cometem, que pode trazer muita consequência negativa dentro da LGPD? Está no Você está mudo. mutado, Marco. Opa, perdão. Eu acho que estava cada vez mais cada uma das perguntas. Eu vou talvez enunciar uma série de erros e a gente pode até refletir em conjunto qual o maior erro. Eu aponto um deles, mas acredito que existe uma série de erros em relação a isso. O primeiro deles é o erro do resumo. A pessoa que acha que... Tem várias formas de errar em relação a isso. Ou a pessoa acha que a LGPD e o GDPR se resume em colocar o marcadorzinho de cookies no site para a pessoa aceitar e colocar uma política de privacidade, isso acabou. Eu diria que esse é um erro bastante recorrente, até alerta. O LinkedIn, por exemplo, agora exige uma política de privacidade no site, tem algumas condições quando você usa o LinkedIn, a gente descobriu recentemente. Só que a análise deles é se existe ou não política de privacidade. E ela, enfim, eu entendo, né, a limitação de uma empresa grande como a LinkedIn para analisar, mas talvez não resolva. Então, é o primeiro erro do resumo, achar que pouca coisa resolve tudo em relação à lei. Outro erro relacionado ao resumo é ler a lei. Eu consigo implementar ela aqui mesmo, né? Então vamos lá. Seção por seção. Então, definições. Entendi o que é controlador e o que é operador, ou às vezes nem entendeu. Então vamos lá, coleta. Tem 7 hipóteses de coleta aqui. Eu vou basear no meu legítimo interesse para coletar os dados e pronto, né? Porque eu tenho interesse em coletar, eu considero que o meu interesse é legítimo, por que não? E eu coleto os dados. E o tratamento, você coloca lá, o tratamento é para usar os seus dados. E as pessoas resumem a lei, só que elas descartam toda uma suite, todo um conjunto de conhecimento que já foi modelado em cada um desses pontos. Por exemplo, o que é legítimo interesse? É uma definição extremamente restritiva na União Europeia no GDPR. É aquilo que é, de fato, imprescindivelmente necessário naquele caso e que, por algum motivo específico, não se enquadra nas outras hipóteses. Tem interesse em coletar idade para fazer um contrato de acesso à Netflix? Sim, talvez a Netflix não seja aberta para menores de idade. Mas se não tiver nenhuma interlocução com idade, dados necessários. E por aí vai, porque isso ainda é um exemplo razoável. Exemplos irrazoáveis vão permear a nossa sociedade. Então, o erro de só ler a lei e achar que implementou, o erro de achar que é muito simples, e mesmo nos programas desenvolvidos, também tem um erro de falta de priorização. E é preciso determinar prioridades, é preciso que o plano de ação seja conjunto, que não venha top-down, nem só da administração, nem do jurídico, que seja uma combinação entre a administração e o jurídico muito bem orientado, que consiga priorizar. Porque, como a gente ressaltou, e o Jean falou muito bem, existem medidas de implementação praticamente automáticas que exigem análise, exigem alguém direcionando a empresa, mas que são de baixo custo, eliminam grande parte dos riscos e são muito, muito bem-vindos. Outro erro que é bastante comum, e esse é um pouco mais difícil de resolver, é aquele que decorre do conflito entre a cultura da empresa e a cultura do programa de implementação da LGPD. Cultura é um negócio difícil de mudar. A jeito que as pessoas pensam na empresa, às vezes é responsável pelo sucesso daquela empresa. Vejamos, o Facebook certamente manteve por muito tempo a cultura de que aqueles dados que estavam lá eram deles, e dados são no petróleo, etc., dados são muito valiosos, a gente vai fazer o que a gente quiser com eles. A gente vai traçar todo tipo de correlação, a gente vai mandar para quem a gente quiser, a gente vai abrir uma nova empresa, essa empresa já vai ter o banco de dados do Facebook baixado nela e vai começar sendo muito valiosa. Aos poucos essa cultura mudou e o Facebook ele foi processado repetidamente na União Europeia por conta das transferências de dados dos seus servidores europeus para os americanos e eventualmente com
o conjunto de decisões lá do Privacy Shield, dos casos Strength 1, 2 e agora 3, os 3 casos diferentes só sobre esse mesmo tema. Na verdade são 5, mas tem 3 bem interessantes sobre isso. O Facebook mudou. E agora, por exemplo, você tem uma opção, e funciona no Facebook Brasil também, de você baixar todos os dados que eles têm sobre o seu conhecimento, a seu respeito. Né? Tinha até uma piada que um professor fez em sala de aula lá no Luxemburgo, que o Facebook é um hotel no qual você consegue fazer check-in, mas você não consegue fazer check-out. Você não consegue tirar os seus dados de lá, não importa o que você fizer. Agora você consegue, você pode pedir para eliminar. Não sei exatamente, não estou responsável por isso, vocês são capazes. Mas foi uma cultura liberal em relação aos dados que foi incrustada na empresa por muito tempo. E essa cultura foi difícil de mudar. Então, outro erro é a cultura em relação a esse tema. Um outro erro que eu saliento é a falta de conscientização. É o famoso aquilo não vai pegar, tem leis no Brasil que pegam, leis que não pegam. Veja bem, não é porque certas pessoas passam o farol vermelho que outras pessoas durante o dia não são multadas. Existe um quê de acaso quando você pode dar azar, você pode também dar sorte, mas a lei permanece lá. As leis pegam, as leis encontram culpados. Talvez a nossa mídia não seja melhor em noticiar esse tipo de coisa, mas a LGPD veio para ser cumprida. Então, se a sua empresa quiser tratar disso agora ou depois, o prejuízo acaba sendo da empresa. Se ela fizer antes, vai ser mais barato, vão ter profissionais muito qualificados no mercado para começarem a tratar disso e vai ser muito menos turbulento do que no futuro. E por final, mesmo na empresa que tenha boa cultura, uma conscientização adequada e que entenda a complexidade da lei, mas também entenda que é possível implementar com menos atritos, existe um conflito inerente, e isso a gente já percebe na prática, né, Luiz? Entre a assessoria externa, especializada, e o jurídico interno da empresa. Esse é um conflito difícil de resolver. Às vezes o jurídico fala, não, bate no peito e eu vou resolver a implementação da empresa, muito obrigado pelas suas dicas e sugestões, então como se fosse um trabalho especializado da trabalho, né? Então a gente vai fazer aqui nós mesmos a nossa política e já adianta que isso no futuro vai ser responsável não só por muitas demissões, mas por algumas multas também, a incorporação feita por profissionais tão adequados. Acho que eu me estendi, Luiz, mas dessas que eu poderia ressaltar, não sei exatamente qual o pior erro. Acho que o pior erro é desprezar a LGPD e achar que ela não vai pegar, não vai funcionar. Até pergunto o que vocês acham, mas eu coloco as minhas considerações por enquanto. Perfeito, Marco. É aquela questão, né? Cultura, governança, como que você trabalha com a sua empresa. E, de fato, dá para perceber, pelos pontos que você colocou, é que a GDPR, no caso, a LGPD, acredito que vai ser a mesma coisa, ela não está nem aí se você é grande ou pequeno, porque o Facebook teve problema, a Google teve problema na França, levou uma multa de 50 milhões. Inclusive, a gente pensa, né? A Google, do tamanho dela, do porte dela, consegue ter caixa para contratar os melhores advogados, não do Brasil, do planeta Terra, e tranquilamente consegue colocar, e teve esse problema. Ou seja, será que foi um conflito interno e externo? Eu não sei o que internamente aconteceu, mas externamente aconteceu e está nos jornais, que é a multa que eles levaram, e a questão da credibilidade na imagem também. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que adequar essa cultura, não tem esse negócio de eu não consigo mudar. Se o outro conseguiu, você também consegue. Então, aí não tem que parar de contar a historinha, de criar coisas que para tentar se proteger e não fazer, ou você faz ou você pode ter consequências. Então, assim, criar uma nova cultura, uma nova consciência. E pensando nisso, Jean, apesar que você já falou um pouco anteriormente, você também identifica um grande erro, ou pelo que o Marco falou também, você quer dar uma complementada nesses erros? O que você acredita que é um erro que está batendo assim muito e está prejudicando as empresas? No seu sentido técnico aí que você está vendo, inclusive aí na Europa mesmo, no trabalho no dia a dia. Sim. Então, cara, eu acho que o erro um erro mais comum assim que eu vejo acontecer é o popular bracinho, né? Que é o cara que está lá olhando os dados
e ele fica com preguiça de perguntar para o advogado se pode ou não, aí ele olha para cima e fala, acho que pode ser, acho que não dá problema não. Aí vai lá e implementa um processo ou uma manipulação de dados sem consultar. Acho que esse é um erro comum que acontece, principalmente em casos mais complexos, né? Casos mais simples, que acho que a lei ela não é tão complicada assim, ela é mais óbvio, não vejo tanto problema. Mas implementações mais complexas, eu participei de algumas, modelagens mais complexas também de dados, você acaba caindo nessa situação. Acho que esse é acho que um dos primeiros erros aí que eu vejo do ponto de vista técnico, que a galera simplesmente achar que o que o Marco falou, olha a lei e fala, não, eu entendi. eu li essa lei várias vezes e olha que eu não entendi tudo ainda não, cara. Isso aí não é para mim não. E olha que eu trabalho com esse negócio o dia inteiro. Então é necessário ter um conhecimento específico, né? Da mesma forma que certas manipulações de dados, elas necessitam uma pessoa que tenha um certo expertise para conseguir implementar. Por mais que pareça fácil ali a pessoa fazendo. Um outro erro que eu vejo bastante é a questão de controle de dados. É você ir lá numa base de dados de uma empresa e falar, beleza, quem que tem acesso a essa informação? Se você demorar, assim, 5 segundos para responder, tem um problema aí. Tem algum problema no tipo de controle, quem que tem acesso à informação. Ainda mais se for acesso à informação pessoal. E aí eu acho que e aí existem muitos softwares, que eu acho que a maioria dos softwares mais modernos, que eu trabalhei com 2 implementações. Uma bem grande, que é uma empresa que está até para fazer um IPO agora nos Estados Unidos. E eles têm um software que é o estado da arte em termos de controle de acesso. Então, os caras conseguem mapear extremamente bem o acesso à informação. Tanto é que quando eles descobrem lá na frente que um dado estava sendo utilizado de uma maneira incorreta, eles conseguem fazer o traceback e olhar para quem usou aquela informação. Eu lembro de ver e-mails sendo trocados, na qual o pessoal dessa empresa estava mandando e-mail avisando, você teve acesso a essa informação no dia tal, e essa informação, uma informação sensível, que você não deveria ter isso no seu computador. Então, se você está com essa informação no seu computador, delete imediatamente. Então, você tem esse registro, que eu acho que é extremamente importante, ainda mais para fazer para conseguir fazer esse tracking, né, da informação, que é hoje em dia extremamente importante, principalmente para ter esse controle. Então isso é um tipo de implementação bem mais elaborado, mas implementações muito mais simples, cara. Vai desde controlar acesso a pastas no Windows, que isso já existe há muitos anos, várias bases de dados já permitem esse tipo de controle de acesso à informação. Sistemas terceiros, quando a gente tem logins, a gente está até discutindo, né, Luiz, um caso que você recebeu uma informação por engano, por e-mail, porque o seu nome não é nem um pouco popular no Brasil, né? Então a pessoa trocou o Luiz e mandou para você. Já existem várias soluções que permitem você fazer troca de informação por e-mail sem ter a informação no e-mail. Não precisa mandar a informação no corpo do e-mail, não precisa mandar uma planilha. Eu tenho sistemas na nuvem que eu posso te mandar um link. E se você for a pessoa certa a receber esse acesso, você vai ter uma senha ou algo do tipo que você conseguiria acessar esse link. Então, tem mecanismos de proteção já que não são nem muito complicados para pensar. É algo assim que é realmente questão de prestar atenção e utilizar. Então, isso acho que é um dos caminhos. E existem softwares já que já vem, a maioria dos softwares com eu trabalho, implementações mais simples, softwares que são na nuvem, mas a gente está falando de implementações de milhões de reais, são implementações assim, softwares que custam $500 por ano, às vezes até $100 por ano para empresas, são softwares bem mais simples, mas eles já apresentam esse controle de acesso, você já consegue ter o controle e saber quais grupos têm acesso a quais tipos de informação. Então, esse é um exemplo. E acho que o terceiro grande problema que eu observo são quando a gente chama de persistência de dados, que é quando a gente persistência de dados, explicando de uma maneira mais simples, é quando eu tenho os dados presentes, fisicamente presentes em algum lugar, e esses dados estão combinados. Isso é um erro que eu vejo acontecer bastante. Eu acho que quando você armazena dados de uma maneira sem estrutura, você acaba caindo nessa situação. Todas as informações estão naquela tabela e aquela tabela não tem controle. Então, todo mundo pode acessar aquela informação. Fica muito difícil para você justificar depois que você tomou conta daqueles dados. Enquanto, por exemplo, sistemas como eu dei exemplo do Google, eles são sistemas com dados distribuídos. Então, os dados eles persistem apenas para aquela pessoa. A pessoa entra, ela vai visualizar as informações porque ela precisa, ela tem autorização para isso, e a partir do momento que ela fecha o programa, os dados estão distribuídos em várias tabelas, em várias bases diferentes. Isso cria um sistema de segurança muito forte. Então, fica muito difícil de falar, não, a empresa não tomou conta dos dados, porque os dados são extremamente bem distribuídos, bem localizados, com controle de acesso. Então,
parece, né, ser uma implementação muito complicada, que você vai olhar e falar, caramba, não vou conseguir nem dormir, mas geralmente são implementações super simples. É questão de você repensar onde estão os seus dados, né? E eu acho que um exemplo bom de RH, né? Quando a galera faz entrevista, por exemplo, e não faz um tracking. Então, você acaba ficando com um banco de dados de currículos, que até então, tudo bem, afinal, não tinha nenhum LGPD ou nada do tipo, mas hoje em dia, se você olhar a lei, você vai ter que repensar muito bem como você está fazendo esse tipo de informação. Será que é justo, né? E olha que eu nem sei muito bem da lei, eu não tenho toda a lei memorizada aí como vocês. Mas só para pensar da ideia, né, de como ver essa lei. Será que faz sentido você armazenar o currículo de uma pessoa que você acabou nem contratando? Você tem informações pessoais, como endereço, telefone, número de contatos, histórico da pessoa, e você nem acabou nem contratando. Será que faz sentido armazenar isso na sua empresa? Será que você consegue justificar esse acesso a essa informação depois para uma autoridade? Então, esse é o tipo de erro que às vezes é comum. Que às vezes passa batido, fala, não, isso aqui não vai dar problema, não tem problema algum. Dados pessoais é um risco muito grande. Sempre pense 2 vezes ou até 3 vezes antes de manter esses dados indefinidamente. Né? Porque existem mecanismos que permitem que a gente exclua esses dados. Eu posso ter esses dados na minha empresa durante um processo seletivo e fazer um schedule dessa informação para ela ser eliminada após o processo seletivo. Isso é muito simples de fazer, vários sistemas fazem. Então, é sempre acho que esses são os problemas que eu vejo acontecendo mais frequentemente. Acaba que fica uma insistência, né, em tentar fazer o mesmo procedimento e não ter a persistência de tentar fazer diferente, de modificar a realidade da pessoa, colocando os mesmos dados, as mesmas pessoas, compartilhando, que não deve ser. E o pior, né, não conversa muitas vezes com o jurídico e coloca esse jurídico perto do técnico e colocam apenas a questão legal, né, e esquecem de tudo isso que pode desenvolver. Tanto é que eu já tive um caso que chegou para nós, a empresa chegou com uma consulta perguntando: mas eu vi numa determinada palestra um negócio do legítimo interesse do controlador, então eu vou colocar isso, tá tudo bem. Beleza, então você risca toda a lei, coloca o legítimo interesse do controlador. Eu sei que é do seu legítimo interesse vender esse contato e ganhar dinheiro, porque contato é dinheiro. Então, assim, eu sei que é do seu legítimo interesse, mas não é porque é do seu legítimo interesse que esse interesse, de fato, possa ser legítimo. Existe várias questões que você precisa ver qual é a finalidade, o que está acontecendo. Então, assim, por isso que não é a leitura literal da lei, né, o texto da lei. É uma reflexão muito mais profunda. Né? O Marco foi até fazer seu mestrado também nessa parte de proteção de dados, justamente para trazer reflexões sobre isso, né? Então, essa que é a questão. Então, não pense em ficar olhando a letra da lei e achar que ela vai ser o atalho. O atalho muitas vezes sai caro. E pensando em sair caro, né, tem um caso que eu queria trazer para vocês, que é o caso da Netshoes, que quem vai falar melhor assim vai ser o Marco, eu já vai trazer a palhinha dele, que assim, a Netshoes teve um caso de vazamento de dados, só para quem não sabia, e desse vazamento de dados teve a intervenção do Ministério Público. O Ministério Público já tem uma unidade especializada em proteção de dados e inteligência artificial, e ele foi, a partir desse momento que identificou esse vazamento de dados da Netshoes, eles chegaram e falaram: olha, o negócio pode ficar feio para você, eu vou entrar com um processo com você, foi um propositor de uma ação coletiva. Já que aconteceu, o que você acha de fazermos um termo de ajustamento de conduta, chamado de TAC? Geralmente, esse TAC é uma questão que você já faz um acordo com o MP, para não ter processo e para o processo não perdurar muito tempo, não durar muito tempo, para você já conseguir resolver essa questão, né? Para não ter que tentar pedir uma liminar, alguma coisa que te obriga a fazer. Então, faça isso, que aí não tem nenhum problema. E o TAC ele pode ser usado até de forma preventiva antes de acontecer o problema, mas é uma forma de diálogo para você não ter um processo, mas você vai ter uma punição, você vai ter uma obrigação, e isso vai tentar resolver todas as questões. Aí o que acontece? Qual que foi praticamente o TAC que foi feito? Que a Netshoes iria implementar algumas políticas de proteção de dados, inclusive levando em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo não estando vigente, iria fazer questões de boas práticas, iria orientar os consumidores, né, sobre essa questão dos dados, e como punição pagaria um valor de R$500 mil. Em caso se descumprisse alguma coisa, ela pagaria, a título de danos morais coletivos, R$10 milhões. E, além disso, não iria pedir ao Ministério Público de entrar com um processo coletivo de danos patrimoniais no valor de R$85 milhões. Mas, Luiz, pode isso? A conta do Ministério Público foi feita o seguinte: eu estou cobrando
R$ 5 por dado vazado. Então, na conta deram 85 milhões. O Brasil tem mais de 200 milhões. Imagina se for você. Então, tome esse cuidado. Os R$ 5 aí, nesse caso, é muito caro. Então, assim, pensando nessa questão da Netshoes, Marco, primeiramente, o que você acha? Se vale a pena depender do tamanho do problema ser resolvido pela empresa, né? Pela dimensão que ela tem de resolver, e vai demorar isso, por ser uma questão de alta complexidade, vai demorar 8, 9 meses, para não ter nenhuma intervenção hoje, né? Vamos falar do Ministério Público, ou também do PROCON, porque a autoridade ela pode também intervir, mas não numa questão de aplicar as multas da LGPD, mas seria interessante chamar essas, às vezes até a autoridade também, para fazer determinados TAC e apresentar um plano de ação, a partir daí falar, olha, eu vou começar no dia A e vou terminar no dia Z, eu vou fazer isso, isso e aquilo. E o que você vai fazer em contrapartida? Não vai me multar, mas eu vou estar sempre deixando você por dentro, vou estar ajudando, que eu quero implementar. Mas eu preciso de uma folguinha, eu preciso respirar para isso. Esse é meu plano de ação e eu já contratei o pessoal para fazer isso. É válido, na opinião sua, Marco? É plenamente válido. Um pouco de contexto sobre o caso da Netshoes, né? Então, a Netshoes é detentora de um banco de dados muito grande, com dados de pessoas físicas em abundância, e depois que foi vazado por um colaborador ou ex-colaborador, não me recordo, ele teve, de fato, teve um ataque malicioso que fez com que isso fosse ser acessado, mas isso talvez não devesse estar da forma que estava no sistema, não vou entrar nesse detalhe. O ponto fundamental é que ele aconteceu antes da entrada em vigor da LGPD e, mesmo assim, ele ocasionou o pagamento de valores pela Netshoes. E aí, o motivo foi justamente o que o Luiz explicou. Foi feito um TAC, em termos de acerto de conduta, junto com o Ministério Público, no qual a Netshoes se comprometia a melhorar os sistemas internos, implementar aquelas pequenas obrigações do Marco Civil da Internet que já se referiam à proteção de dados, e sim implementar a LGPD mesmo antes dela entrar em vigor, para que isso não acontecesse no futuro. Só que sob pena do quê? Sob pena de ser apresentada uma ação civil pública, no qual seria cobrado o valor de indenização de R$ 5 para cada CPF, para cada pessoa cujos dados pessoais tivessem sido vazados. Ou seja, era uma ação gigantesca, a Netshoes falou, olha, esse é o meu melhor caminho, eu nem assumo a culpa aqui, é o melhor dos meus sistemas e isso não acontece mais no futuro. Dito isso, né, de qual lição a gente extrai? É preciso uma interlocução entre a empresa e o poder público. Ela pode ser direta, ela pode ser indireta, mas é preciso que exista alguma coisa. Isso é algo que eu vejo muito pouca gente falar, mas é necessário, se for possível, é muito proveitoso, que a empresa entre em contato com a autoridade nacional e que ela esteja com essa comunicação constante para que ela consiga verificar, olha, meu programa de produção de dados está adequado? Existe algo que reflete melhor o estado da técnica, o estado da arte, do que o que a gente tem? E aí eu posso até adiantar um pouco de como essa interlocução é feita, porque ela é central a todo o sistema de produção de dados. O sistema europeu, ele parte do pressuposto de que tem um regulamento acima e tem as autoridades nacionais atuando abaixo. E elas não só fiscalizam, mas se comunicam com as empresas. Então, lá no GDPR tem o Data Protection Impact Assessment. Aqui no Brasil, a gente tem um relatório de impacto de dados. E esse relatório ele pode ser feito, por exemplo, em operações de tratamento de dados que causem riscos muito elevados às pessoas físicas, né? Então, olha, eu vou começar a tratar dados relacionados à sexualidade. E não só sexo, entende? Orientação sexual, heterossexual, homossexual. Eu já vou entrar em detalhes de termos acertos. Eu acredito até que se esse não reflita o melhor estado da arte. É bastante sensível, além de ser um dado sensível, ele é bastante sensível, né? E aí, um dos caminhos bastante adequados na Europa, e que foi refletido aqui no Brasil, é elaborar um relatório de impacto de dados e comunicar para a autoridade nacional, chancelar. Isso te exime de qualquer multa? Não, é evidente, né? A atuação administrativa não vai impedir que alguém eventualmente ingresse na justiça, mas se você for multado, você vai ser multado em menos. De qualquer jeito, seria muito mais sensível para uma empresa que reconheceu a sensibilidade do tópico, fez um relatório prévio,
fez essa interlocução com a autoridade nacional e, eventualmente, enfim, problemas acontecem. Essa interlocução lá com a Netshoes aconteceu com o Ministério Público justamente porque não tinha uma autoridade nacional ainda em vigor. Mas é de se esperar que agora a autoridade nacional venha em corpo e essa comunicação seja entre empresas e a autoridade nacional, para evitar a imposição de multas, para certificar que os programas de compliance sejam adequados. Era isso que eu tinha. Perfeito, Marco. Então, pessoal, vamos pensar que é comunicação, e por isso, e não à toa, a lei trouxe o DPO na Europa e trouxe o encarregado de dados aqui no Brasil. Então, eles precisam ter essa comunicação, e muitas vezes essa comunicação que vai salvar a sua empresa, que pode salvar uma questão de multa. E pensando nisso também, Jean, você chegou a ver algo assim parecido desse diálogo entre algum órgão governamental, né, a Autoridade de Proteção de Dados da Europa, com algumas empresas? Você chegou a ver? O que que você acredita nisso, tendo a sua experiência na Europa, e pensa que poderia refletir positivamente no Brasil? Bacana, cara. O que eu vi, eu vi um pouquinho disso na Dinamarca. Na Dinamarca, um pessoal do governo, eles estavam questionando a questão de você ter quando você tem o aviso de cookies no site, geralmente as pessoas, as empresas colocavam o botão aceitar todos em destaque, para a pessoa já ir clicando, o que induzia a pessoa a aceitar e não necessariamente estava compliance totalmente com a lei. Então, eles estavam questionando esse tipo de questão e de como colocar as informações. Isso foi uma discussão que eles levaram para as empresas também, porque isso causava um impacto bem grande pelo menos na Maersk, que era um problema complexo de dados. A gente perderia assim equivalente a milhões de dados ou milhões de dólares em dados só de trocar esse botão. Eles chegaram a fazer alguns testes e houve uma conversa com o governo, um acompanhamento para entender se isso realmente era um problema ou não. Então, acho que foi o que eu vi. E o mais importante foi os testes apresentados. Então, a empresa ela fez os testes com um botão e sem botão e submeteu as informações. Eu não fiquei por dentro, eu não participei desse projeto, mas eu sei que eles tiveram esse engajamento com o governo, que eu acho super saudável, para entender, para colocar essas informações e principalmente para adiantar. Caso eu vou fazer esse tipo de implementação, não é algo que acontece da noite para o dia. Então, se eles batessem o martelo, até isso trocar num site, passa por todos os testes e aprovações. Esse é um site global com mais de 30 mil acessos por dia. Levaria um tempo para ser implementado. Então, acho que esse tipo de comunicação proativa, a meu ver, traz muito valor. Traz muito valor, principalmente em empresas que nunca passaram por nenhum tipo de reflexão sobre isso e criar um plano de ação para implementar. Ainda mais quando você lista lá que você tem que fazer 10 coisas, você sabe que você não vai conseguir fazer 10, dado o tempo e orçamento. Então, acho que submeter isso para um órgão regulamentador sempre é interessante, porque você está mostrando proativamente que você está tentando resolver o problema, né? Eu acredito que o caso da Netshoes teve um vazamento de informação. Imagino que eu não estava por dentro totalmente, pra falar a verdade, eu não sei exatamente os detalhes, mas existem, como eu falei, existem métodos muito simples, ainda mais para uma empresa do porte Netshoes, para implementar travas que não vão permitir vazamento de informações pessoais. Então, existem, como eu falei, existem vários mecanismos para você conseguir monitorar essas informações, travar informações, travar download de informação, e ainda mais essa questão que eu falei de não persistir a informação numa base só. Então, por mais que eu vazasse uma sequência de números, dificilmente a pessoa conseguiria ter acesso a um CPF inteiro, por exemplo. Existem mecanismos que você consegue distribuir essas informações. Então, acho até interessante o caso e mostrar que é um erro grave. Então, acho que os órgãos regulamentadores levantaram é um ponto grave até. Então, acho que tem que ser levado a sério, tem que ser levado, por mais que a empresa fale que uma transformação dessa não seria da noite para o dia, levantar isso para o órgão público, acho que é muito relevante, sim. Perfeito. É aquela questão, né? Se eles conseguem, porque você também não faz, né? Se eles estão Exatamente. fazendo, então tem que seguir totalmente essas questões e pegar como dicas, né? Isso tudo que é dicas para você começar a enxergar, começar a gerar consciência dentro da sua empresa.
E maravilha, pessoal. Agora a gente chegou no grande final, né, as considerações finais. E a partir daí eu começo com o Marco. Marco, suas considerações finais, se você quiser dar mais uma dica ou alguma coisa para já para finalizar e ajudar o pessoal. Tá contigo a fala. Eu vou começar com uma dica, depois das minhas considerações finais. Eu vou ser breve, mas espero conseguir provocar um pouco de reflexão. A minha dica é: mexam-se agora. As coisas vão ficar mais caras no futuro, vão ficar mais atribuladas, o tempo vai ser menor. Agora é a hora de atuar. Isso é certo. Existem profissionais que são certificados, que têm conhecimento. Haja, a sua empresa vai se beneficiar muito disso. As minhas considerações finais mesmo é que eu falei, nós somos advogados empresariais, mas além do dinheiro, existe um quê de justiça muito importante. E aí eu retomo um gancho do que o Jean mencionou durante a apresentação e fazer a minha consideração final mesmo, né? Então, o Jean falou sobre persistência de dados, dados que continuam fisicamente em outro lugar, dados que foram combinados, e eu estudei esse tema na minha dissertação de mestrado. E eu vou dar um exemplo sobre como é injusto, às vezes, manter o currículo das pessoas que não foram contratadas, que foi o exemplo do Jean. Mas por quê? Tudo pequeno, e se a pessoa aplicar de novo? É só aplicar de novo, ela manda as informações de novo. Depois que acabou o processo seletivo, acabou a finalidade de tratamento dos dados, e eles têm que ser eliminados. E aí o meu exemplo é o algoritmo que a Amazon desenhou nos Estados Unidos para automatizar o sistema de recrutamento de novos candidatos para as áreas de tecnologia. Era um formato beta ainda, né? Então não chegou a circular publicamente. O que aconteceu? A Amazon desenvolveu um sistema baseado em machine learning, né? Em aprendizado de máquina. E esse sistema, eles partiram da seguinte premissa: nós vamos analisar os currículos dos últimos 10 ou 15 anos, desde quando a Amazon existe, o nosso algoritmo vai nos dizer quais eram os mais adequados, ou seja, ele vai automatizar o processo, ele vai falar no índice de 0 a 100 qual era mais adequada. Qual foi o resultado? Talvez já seja óbvio. Nenhuma mulher ia ser recrutada. Por quê? Porque a Amazon, desde o início, era machista, ela só recrutava homens para operações de TI. O algoritmo ia chegar às mesmas conclusões. Ele ia falar, de fato, homens vão ser recrutados. Só que o mais interessante, aí eu terminar com a conclusão, é que ele chegou a essa conclusão sozinho. Porque a Amazon falou, não, eu não quero que você leve o critério sexo como critério de seleção. Então, fui cego para sexo. Só que qual foi a coisa mais evidente que o algoritmo percebeu? Olha só, todo mundo que tinha woman ou woman no CV, tal como capitã feminina, do time feminino de xadrez, clube do livro da feminina, jogadora de handball feminino, não sei, eram menos recrutados pela Amazon. Ou seja, se você mantém informações desnecessárias e aplica sistemas novos, é capaz de você chegar a resultados horrorosos. A Amazon eventualmente descartou por completo esse sistema porque ele era patentemente discriminatório. Então, além de implementar logo por uma questão de dinheiro, implemente porque é uma questão de justiça. Cuide melhor dos seus clientes, dos seus fornecedores e dos seus parceiros. Eles vão te agradecer muito em razão disso. Uma boa noite. Se for pensar que o currículo da pessoa, da mesma pessoa, quantas vezes já foi para a mesma empresa, se o currículo valesse R$ 100, a pessoa já estaria milionária, né? Cada currículo. Tantas vezes ela foi operando. Aquele negócio, né? Apaga, terminou a finalidade. Mas ele tem interesse, né? Eu vou dar expectativa no próximo processo. Se é interesse dele, ele tem que ficar fiscalizando. Olha lá o edital abriu o edital. Vai lá e envia o currículo, passa pelo novo processo seletivo. Como qualquer outra pessoa faz, está dentro do direito. Então, é justamente isso. E você, Sergian, quais são suas considerações? Tem alguma dica? O que você pode nos ajudar aí para a gente finalizar essa live? Cara, acho que de dica que eu vou dar pro pessoal é o que acho que a gente comentou bastante durante a live, é consultar um especialista, né, cara? Não tentar reinventar a roda ali. Eu acho que tem pessoas que estudam e se preparam exatamente para esses momentos. Da mesma forma que a gente não vai só consultar a internet quando a gente tem um problema mais sério, a gente vai no médico, uma pessoa que estudou muitos anos para poder prover esse tipo de informação. Recomendo você buscar
é um especialista, e aí existem diversos no mercado, pessoas com certificação, consultorias especializadas, tem um monte de especialistas no mercado, então eu acho que ainda mais para uma varredura inicial é melhor consultar quem sabe, e aí a partir daí elaborar um plano e ver como que você vai executar esse plano. E como considerações finais, eu acho que eu estou bem alinhado com o que o Marco falou, acho que tem um ponto mais interessante também, que essa questão de muitas empresas, elas usam os dados como uma forma de conhecimento, de know-how, ainda mais agora com a inteligência artificial, ela é muito... ela exige que a empresa tenha muitos dados. Então, para que arriscar? Para que arriscar, às vezes, um modelo de negócio inteiro, né? Um modelo, uma estrutura inteira, por causa de não fazer algo que seja de acordo com a lei, né? E como, às vezes, como uma das penalidades da lei pode exigir a exclusão dos dados, você perde todas as informações. E às vezes tem empresas que estão alimentando seus sistemas por anos e anos com informações super relevantes, de uma maneira super consciente, não no caso da Amazon, aí, que é um modelo muito errado, diga-se de passagem, que no final não ia trazer os resultados que eles esperavam, mas existem informações super relevantes, né? Por exemplo, acho que o caso da Maersk é muito interessante, que é uma empresa centenária, são 100 anos de informação sobre transporte logístico no mundo. E aí imagina, por causa de que você não levou em conta uma base lá que você estava usando para fazer um marketing, você acaba tendo todos os dados da sua empresa apagados e você volta para o zero. Eu acho que isso é um risco que, acho que para muitas empresas e cada vez mais os novos modelos de negócio, é um risco desnecessário. É melhor chamar um especialista, resolver, tratar os dados da maneira correta e começar a ponderar, né? Será que manter aquele currículo na base de dados vale realmente a pena? Você acaba arriscando todos os outros dados que você tem na empresa que vão te trazer valor e valor para os seus clientes por causa de meia dúzia de informação que você nem sabe se vai usar. Então, acho que essa é a reflexão que eu deixo vocês. Obrigado por todos que assistiram. Acho que foi bem legal bater esse papo. Sempre aprendo com esses caras, então foi bem divertido. Valeu. Maravilha, pessoal. Estou muito agradecido aí por tudo. Acho que foi uma excelente experiência. A gente conseguiu assim trocar várias ideias, várias reflexões. Eu acredito que vai ajudar muito as empresas. E eu recebi também uma mensagem aqui. A gente conseguiu até com essas perguntas que você passou responder as dúvidas que o nosso querido amigo Arthur trouxe, né? E a gente conseguiu aprofundar bastante coisa e vamos conseguimos resolver. Foi muito bacana, agradeço muito aos dois. LGPD está aí, LGPD é uma realidade, não é mais nenhuma hipótese. Vivemos 2 anos nessa hipótese, né? Porque desde agosto de 2018, naquele negócio vai ou não. Em agosto de 2021 vai ter as punições, mas não quer dizer que não haja outras formas de se punir. E é isso, vamos trazer consciência e vamos trazer planos de ação. Tem muitos profissionais capacitados, pessoas estão se capacitando a todo momento, e não acho que, por mais que as discussões de proteção de dados sejam bem antigas, não acho que é algo assim novo só para o Brasil. A Europa também, que foi a primeira, está bem embrionário em questão de regulamentação. Então está todo mundo aprendendo, e a melhor forma de se aprender é trocar experiências. Então, o motivo dessa live foi trazer duas pessoas que trazem experiências, não são testes de urina, mas experiências de vida, experiências de atuação. São 2 rapazes jovens em questão de RG, mas já são velhos e maduros em questão de dia a dia de trabalho, de tempo de estudo. Eles estão muito aí, estão sempre aí disponíveis a ajudar a sociedade e as empresas. E eu agradeço muito a todo mundo. Essa live, para quem não conseguiu assistir, vai ficar no nosso canal do YouTube. E para quem quiser, a qualquer momento, está lá disponível, é só chegar, pega o seu tempo, vai dar mais ou menos 1h20, e aí vocês vão conseguir aí ter muita informação legal. Espero que a gente tenha contribuído de verdade para vocês. Marco, muito obrigado. Jean, muito obrigado. Um dia nos encontramos ou no Brasil, ou na Holanda, ou em algum lugar da Europa, ou qualquer outro, mas a gente vai se encontrar. Com certeza, vamos esperar esse Covid aí dar um tempo. Mas obrigado. Exatamente. E eu quero contar contigo novamente, viu? Com certeza, com certeza. Foi um prazer, sempre à disposição aí, pessoal. Sempre legal conversar com vocês sobre esses assuntos, eu acho muito interessante e sempre ajudando o pessoal. Então, obrigado pelo convite e até a próxima.
Perfeito, muito obrigado. Um abraço e até mais, pessoal. É. Fechou? Fechou a transmissão. Valeu, valeu, Aí, Paulzinho. foi legal, então a gente vai deixar no YouTube. A gente vai tentar. Assim, foi amador.